Fala galera, meu nome é Wagner, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Mídia Esmeraldina, esse canal independente para você torcedor do Goiás Esporte Clube aqui no YouTube. Tô chegando aqui com mais um vídeo, galera, é um vídeo de análise, é um vídeo que vai ser polêmico, tá? Eu sei que alguns não vão gostar de ouvir o que eu vou falar aqui, mas eu acho que é um vídeo que é necessário. Eu acho que é necessário a gente fazer essa reflexão, essa autocrítica e, enfim, vocês vão escutar aí o que eu tenho para falar e no final eu quero saber a opinião de vocês também. Antes de tudo, eu peço para você se inscrever no canal do Mídia Esmeraldina, tá? Se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo. Deixe seu like também, seu like é muito importante para que a gente continue crescendo aqui no YouTube, tá? O YouTube entende com o seu like que esse conteúdo é relevante para ele entregar para mais pessoas. Então, o seu like é muito importante aqui pra gente. E peço também, claro, seu comentário no final do vídeo, depois da minha reflexão aqui, da minha análise. Vocês vão entender mais ou menos o que eu quero dizer e aí vocês vão dar aí a opinião de vocês também, beleza? Antes de tudo também, galera, falar aqui da nossa parceira aqui do Mídia Esmeraldina, a Bet Nacional, nossa parceira, para você que está procurando uma casa de apostas aí segura, para você fazer aí a sua bet, a Bet Nacional é a opção certa para você, tá? Ela é nossa parceira aqui, você pode fazer o seu cadastro com o código Mídia Esmeraldina, e aí você pode apostar em jogos, não apenas do Goiás, mas em jogos da Libertadores, da Série A, Campeonato Espanhol, Campeonato Francês, Campeonato Inglês, Champions League, o que você quiser fazer aí a sua aposta, você pode fazer pela Bet Nacional. E lembre-se, galera, jogue sempre com responsabilidade, tá? Bom, vamos lá. Sem mais delongas, galera, quero falar aí sobre esse assunto que eu quero trazer aqui hoje, que inclusive eu falei na minha última live, eu acho que é importante também transformar isso num vídeo, né? A gente sabe a situação do Goiás na Série B praticamente já acabou, né? A gente tá numa situação ali que matematicamente a gente ainda tem chance de acesso, mas moralmente para mim o Goiás não tem mais chance. Acho que é uma equipe que ela não vai ter capacidade nem psicológica, nem tática, nem técnica de se recuperar nessa Série B, né? Técnica até teria, mas os outros fatores ali que acabam faltando atrapalha também, né? Então eu acho que o Goiás, para mim, chance de acesso acabou, infelizmente, apesar da matemática ainda permitir, acho que a gente não vai ter forças para isso, né? E isso para mim passou muito pela derrota aí do último sábado para o Mirassol por 1 a 0 em casa, né? Então assim, por que eu tô falando isso? Eu sei que nesse momento o torcedor ele vai buscar culpados. E os culpados que o torcedor aponta, né, apresenta, são realmente culpados. O torcedor vai falar que é a culpa dos jogadores, e ele está certo. Vai falar que é a culpa da diretoria, e estão certos também. Ele vai falar que a culpa é dos conselheiros, da briga política que está tendo dentro do Goiás, e eles estão certos. E ele também vai falar que a culpa é da imprensa, e eles estão certos também. Só que aqui eu citei quatro culpados. Tá faltando um, que é a gente, nós mesmos. E eu me incluo nisso também, tá, galera? Eu tô fazendo uma autocrítica aqui, uma reflexão até das coisas que eu já falei e das coisas que muitas vezes a gente dá opinião, né? E aí a gente acaba até refletindo depois sobre aquela opinião e tudo mais com o tempo. E eu acho que sim, a torcida do Goiás tem culpa também no fracasso do clube. E eu vou explicar isso aqui melhor, tá? Ela não é a principal culpada. E eu sei que muita gente vai ouvir isso que eu tô dizendo e vai ficar chateada, vai ficar grilada e vai falar, como assim o torcedor tem culpa? O torcedor paga ingresso, o torcedor tá lá no estádio, o torcedor faz sócio torcedor e é culpado desse fracasso, né? Desse trabalho ruim que o Goiás está fazendo? Sim, mas não se trata de pagar, não se trata de estar presente, se trata da postura e também da facilidade em que o torcedor do Goiás hoje compra discursos fáceis que muitas vezes não são verdadeiros, tá? E aí basta você ter um mínimo ali de estudo para você identificar do porquê que esses discursos não são verdadeiros. Eu vou citar alguns exemplos aqui, tá, galera? Torcedor do Goiás, se você pergunta para ela por que o Goiás não ganha mais nada, ele vai culpar, primeiro, família Pinheiro, vai falar que a culpa é da família Pinheiro, que a família não larga o osso, que não sei o quê, que o time é horrível, que todo mundo é horrível, que ninguém presta, que bom é o passado. E o torcedor do Goiás, ele é assim. Ele é um torcedor que vive do passado. E claro, o passado do Goiás ali, nos anos 2000, anos 90, foi um passado muito glorioso, né? Só que aí já mora o primeiro problema. Uma torcida que vive de passado, ela não consegue entender o presente. E quando eu falo entender o presente, é de como o futebol mudou ali daquela época, anos 90, anos 80, 2000 para cá, de como o futebol está diferente. Eu garanto para vocês que a maior parte da torcida do Goiás, ela ainda acha que vai aparecer um salvador da pátria ali no clube
e que por ele ser esse salvador da pátria, esse nome ali, abençoado, ele vai conseguir ali salvar o Goiás e voltar a ser o clube que era, brigando ali em meio de tabela de Série A, brigando ali talvez ali por uma campanha muito boa na Copa do Brasil, em Sul-Americana, né? Muitos desses torcedores ainda vão falar em Raimundo Queiroz, até hoje eles falam disso, né? Porque é um torcedor preso no passado, é um torcedor que ele não conseguiu enxergar as mudanças que o futebol proporcionou, não só para o Goiás, mas também para todos os clubes. Então, assim, esse torcedor preso no passado, ele é um problema, porque ele não consegue se atualizar, ele compra discursos fáceis, discursos às vezes de conselheiros oportunistas ali, que vão bater muito nessa tecla e que vão se vender como salvador da pátria, e esse torcedor vai comprar esse discurso desse conselheiro que vai dizer que vai aparecer no Goiás, que vai salvar o clube, que o Goiás vai voltar a ser grande, sendo que, eu já disse isso aqui várias vezes, para mim não tem salvador da pátria mais. O futebol hoje não permite isso. O salvador da pátria do Goiás, se é que a gente pode chamar assim, chama-se SAF. Chama-se mudar toda a estrutura, todo o sistema do clube para que entre dinheiro, para que entre financiamento e aí a partir disso, com o Goiás tendo dinheiro para competir com outros clubes, ele consiga investir em um time mais competitivo para conseguir brigar ali novamente no topo. Então assim, mas o torcedor do Goiás não entende isso. O torcedor do Goiás sempre vai comprar esse discurso fácil de falar que porque os Pinheiros não vão largar osso, que não sei o quê. Gente, me desculpa. O Edminho pode sair, como ele renunciou há pouco tempo. O Paulo Rogério pode nunca mais voltar. Qualquer outro Pinheiro, que eles vão continuar sendo conselheiros, mas qualquer outro Pinheiro pode não ocupar cargos ali dentro do Goiás. Ele pode não ocupar, não tem problema. Mas o problema vai continuar, porque o problema do Goiás para mim é o sistema, é a estrutura como é feita. São os conselheiros ali no geral que estão ali, que muitas vezes acabam travando também com essa mentalidade um tanto quanto atrasada, travando o avanço do clube. E o avanço do clube chama-se virar uma SAF. Não existe outra saída. Não existe. Infelizmente a gente não tem nenhum bilionário lá dentro como conselheiro, né, para colocar muito dinheiro ali dentro e fazer o investimento necessário. Não tem. Isso não vai acontecer mais. E por mais que às vezes entre ali um conselheiro, vire presidente, seja lá do conselho deliberativo, do administrativo, que seja, por mais que ele entre, às vezes ele até consegue subir o Goiás de volta para a Série A, ele vai apanhar de novo. E aí ele vai acabar sendo rebaixado. Porque ele é incompetente? Não necessariamente por isso, mas porque o futebol hoje está muito mais competitivo. Então um clube como o Goiás ele não consegue mais competir com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Corinthians, com Red Bull Bragantino, com o Atlético Paranaense, nem contra o Fortaleza, que eu sei que muitos acabam citando o exemplo do Fortaleza. O Fortaleza hoje tem muito mais dinheiro do que o Goiás, muito mais. Então assim, a torcida do Goiás, por comprar esses discursos fáceis tão facilmente e por viver no passado, com esse discurso que está no passado, ela acaba atrapalhando o time, né? E é uma torcida que tá muito machucada. A torcida do Goiás ela é muito machucada, né? Até com razão. Realmente o clube aí, nos últimos anos deu muito mais tristeza pro torcedor do que alegria. Então por isso ela é machucada. Só que por ela ser uma torcida machucada, ela também joga a toalha de uma forma muito precoce, né? Agora, eu até entendo o torcedor ter jogado a toalha. Já passou ali praticamente mais da metade do campeonato, né? O time do Goiás não ganha fora de casa e dificilmente vai conseguir esse acesso. Eu até entendo. Mas, cara, tinha torcedor do Goiás jogando a toalha desde a primeira derrota, que foi pro Avaí, lá na 7ª rodada. O Goiás não tinha perdido, tinha 6 jogos com 5 vitórias, perdeu 1. Já tinha torcedor falando que o Goiás ia cair para a Série C. E não era 1, 2, não. Eram vários. Eram vários. Eu já falei essa frase e eu volto a repetir. Tem torcedor do Goiás que já deixou de torcer pro Goiás e ainda não percebeu. Talvez você esteja nessa situação. E eu me incluo nisso porque eu já também comprei discursos fáceis e muitas vezes jogava a toalha de uma forma muito cedo. Eu acho que muitas vezes a torcida do Goiás ela falta com o seu papel de torcedor, de incentivador, né? A torcida do Goiás, quando ela pega num pé de um jogador, por exemplo, ela pega no pé dele mesmo. E muitas vezes isso mexe com o psicológico desse jogador. Eu vou citar o exemplo, por exemplo, que aconteceu no jogo do Goiás e Paysandu na Serrinha, com o Paulo Baia. A torcida do Goiás marcou o Paulo Baia. Marcou. Então não importa, o cara pode marcar 6 gols no jogo, ele vai continuar sendo odiado por alguns torcedores do Goiás. Vai continuar. E basta ele cometer um erro
que essa própria torcida, ao invés de incentivar ele, começa a vaiar ele, começa a xingar ele, e isso atrapalha. Isso atrapalha o ambiente do clube. Eu sei que o torcedor tem o direito de xingar e vaiar. Eu não estou discutindo o mérito, não estou discutindo o direito desse torcedor. Ele tem, ele pagou o ingresso, ele tem. Mas é uma atitude inteligente? Não, não é. Assim como não foi uma atitude inteligente do Paulo Baier em bater boca com o torcedor só porque ele acertou uma assistência. Não foi uma atitude inteligente. Eu gravei um vídeo aqui no canal, se você quiser assistir depois, você pode até assistir, que eu fiz a minha análise sobre isso. Mas, cara, o torcedor do Goiás, ele faz muito isso. É um torcedor que vaia, é um torcedor que corneta muito, é um torcedor que atinge muitas vezes o ambiente do clube com muita facilidade, justamente porque ele compra esses discursos com muita facilidade. E eu sei porque eu sou dono de uma mídia independente. E uma mídia independente hoje que está mudando, que está bem diferente do mês, de há um ano aí atrás praticamente, de quando ela foi criada. Eu cresci com essa mídia independente também criando esses discursos, muitas vezes populistas. Esses discursos que eu não percebia na época, mas não eram discursos muito inteligentes. Não eram discursos que eram baseados com a razão, e sim na emoção, porque o Goiás estava sendo rebaixado no ano passado, eu criei o Mídia Esmeraldina, e eu incentivei também esse discurso de raiva, de ódio e tal, esse discurso de uma torcida que ficou cada vez mais corneta até por conta desse discurso, né? Minha página cresceu muito com isso, eu não nego. Então, é uma autocrítica até pra mim, tá, galera? É uma autocrítica até pra mim. Eu sei que o torcedor tá machucado. Só que a gente também, por nós estarmos machucados, a gente também não pode deixar de ver a realidade. E a realidade de como o futebol é hoje, tá? A gente não pode deixar de ver. E ainda vão aparecer, infelizmente, por conta da estrutura, do sistema de como o Goiás ainda vão aparecer muito desses dirigentes oportunistas que vão querer pegar esse lado desse torcedor, que esse torcedor que às vezes não pensa muito, e vai levar para si com esse discurso fácil. Isso acontece até na política aqui desse país. Quantas vezes a gente não viu isso? Entende? E infelizmente o torcedor, a maior parte do torcedor do Goiás vai comprar. Porque ele não consegue refletir de como o futebol é hoje. Ele não consegue refletir de como o Goiás funciona hoje. Entende? Então, assim, é uma reflexão que eu faço até para mim mesmo. E eu peço para você, torcedor do Goiás, fazer também. Se as suas atitudes, se os discursos que você compra, se o que você diz na internet está ajudando ou está prejudicando o clube? Faz essa reflexão para mim. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou dar um último exemplo aqui, galera, porque senão o vídeo vai acabar ficando muito longo. O Flamengo. O Flamengo de 2019 foi talvez um dos melhores times aqui do Brasil que as pessoas viram. Assim. Realmente, o time do Jorge Jesus, do Flamengo, era um time fantástico. Jogava muito. Só que, depois daquilo, o Flamengo, apesar de ter ganhado alguns títulos depois daquilo, alguns títulos até importantes, ganhou até a Libertadores de novo, a torcida do Flamengo ela nunca mais conseguiu ser uma torcida incentivadora. A torcida do Flamengo virou uma torcida extremamente corneta, porque ela não consegue mais ver o Flamengo se não for o Flamengo do Jorge Jesus, se não for aquele Flamengo de 2019. Então, se não tiver um Flamengo que atinja o que o Jorge Jesus atingiu em 2019, não vai funcionar. E, cara, é praticamente ali impossível, quase, que o Flamengo volte a ser aquele Flamengo de novo. É muito difícil, mas muito difícil mesmo. Mas a torcida do Flamengo, ela exige isso. E muitas vezes, por exigir isso, ela acabou atrapalhando o clube em várias oportunidades. Cito o exemplo do Dorival Júnior. Dorival Júnior conseguiu ganhar uma Copa do Brasil e uma Libertadores com o Flamengo. Conseguiu. Mas mesmo assim a torcida do Flamengo foi lá e pediu a cabeça dele. Porque ele não jogava da maneira que o Jorge Jesus jogava. E o que aconteceu no outro ano? O Flamengo não ganhou nada. Porque a torcida do Flamengo comprou muitas vezes discursos fáceis de imprensa, discurso fácil de dirigente. Citei esse exemplo do Flamengo para vocês entenderem que isso também cabe na nossa realidade. Quantos torcedores do Goiás não compram um discurso fácil de gente da imprensa, de pessoal aí que trabalha na rádio, né? Quantas vezes a gente não compra discurso aí de conselheiro que só quer a oportunidade ali de ganhar um carguinho no clube, né? De se aparecer com o nome do Goiás. E eu me coloco culpa nisso também. Eu já fiz essa reflexão comigo. Cabe a você fazer também. É isso, galera. Eu espero que vocês façam essa reflexão. Quero saber a opinião de vocês também. Coloquem aqui nos comentários. E deixem seu joinha, sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito. É isso, a gente vai ficando por aqui. Lembre-se, a nossa voz não pode acabar.